Existem muitas formas de desenhar, mas a mais tradicional e a principal delas é através do uso de linhas. A linha é, na verdade, uma criação humana. Ela é uma forma abstrata de representar as coisas da natureza. Por que isso? Porque o olho humano ele percebe a natureza ao seu redor através do contraste entre claro e escuro. Então a linha ela não existe na natureza, ela é uma criação humana, uma criação que é utilizada na arte e em outras ciências também, para poder representar objetos e figuras sem a necessidade de criar diferenças de luz e sombra, de claro e escuro. Então a linha ela substitui esse mecanismo visual de compreensão da realidade. Eu sou o Pedro Ponzo e hoje eu vou falar sobre expressão linear, valor linear e demonstrar alguns exercícios para vocês praticarem em casa. Vamos nessa? Bom pessoal, eu moro numa rua movimentada, é perto do São João, o prédio está em obras, então não liguem para o barulho, ok? Vamos se concentrar no conteúdo. Quando nós fazemos um desenho utilizando linhas, seja com lápis, caneta ou qualquer outro material, nós podemos fazer vários tipos de linhas, tá? Então não existe só um tipo de linha, existem vários tipos de linha ou modalidades de linha, como é a terminologia mais correta de se usar. Mas eu vou chamar tipos de linha por enquanto, tá? Então existem vários tipos de linha que você pode utilizar no seu desenho. Você pode fazer uma linha neutra, que é uma linha simples, ou você pode fazer uma linha que seja mais borrada, uma linha que seja mais rústica. Então esses são dois tipos de linhas diferentes. Então você pode fazer um desenho com as linhas bem finas. Ou se você quiser, você pode fazer o desenho com as linhas mais grossas. Então são tipos diferentes de linhas que você utiliza no desenho. Certo? Então você pode usar vários tipos de linha no mesmo desenho. Então o artista ele não é obrigado a usar só um certo tipo de linha no seu desenho. Ele pode misturar, fazer uma combinação de vários tipos de linha para criar a sua forma particular de expressão, tá? Isso ele desenvolve com o tempo. Então outros tipos de linha que você pode fazer, uma linha que seja contínua, ou você pode fazer uma linha que seja descontinuada, uma linha quebrada, uma linha solta. Então isso vai depender de qual estilo e de qual técnica você escolheu ou que você pode fazer no seu desenho. Existe um tipo especial de linha que eu vou dar uma atenção especial aqui, que se chama linha valorizada. O uso dessa linha valorizada você pode chamar também de valor linear. O valor linear ele é muito importante nas histórias em quadrinhos. Se você for ver o desenho das histórias em quadrinhos, que a grande maioria é feito em nanquim, os desenhos a nanquim, quase todos têm valor linear nele. Então, o que é a linha valorizada? Deixa eu explicar para vocês. Então, existem vários tipos de linha, tá? Então, uma linha valorizada é uma linha que ela muda de espessura através do seu percurso, tá? Então, isso aqui você pode chamar de uma linha neutra. Vamos chamar de linha neutra, tá? E aqui nós vamos criar uma linha valorizada.
A linha neutra, por todo o percurso dela, ela mantém a mesma espessura. A linha valorizada, ela varia de espessura no percurso dela, tá? Então, essa variação de espessura, ela pode ser de várias formas também, né? Ela pode começar mais fina, engrossar um pouco, depois afinar de novo, tá? Ou pode ser o contrário, ela pode começar mais fina e depois ela dá uma engrossadinha. Certo? Ou na mesma linha, ela pode ter várias mudanças de espessura em uma linha só. Tá? Essa mudança de espessura, ela pode ser mais suave ou pode ser mais brusca. Então, se eu fizer com o piloto assim, ó, tem uma variação bem fininha aqui. Então assim, ó, ela variou muito pouco, tá vendo? Mas você pode dizer que já é uma linha valorizada, porque ela não mantém constante a sua espessura, certo? Ou ela pode ter uma grande variação. Pode ter uma grande variação. Uma variação mais brusca ou mais suave, não importa, ainda é uma linha valorizada. Então a linha valorizada é um tipo de linha que ela tem dentro dela várias formas de fazê-la, vários subtipos de linha, tá? Uma das principais formas de usar a linha valorizada é você associá-las a luz e sombra. Então, aonde for mais claro no seu desenho, você deixa as linhas mais finas. Aonde for mais escuro, você deixa as linhas um pouco mais grossas. Então, usando essa lógica de onde é mais claro, a linha vai ser mais fina. Onde é mais escuro, a linha vai ser mais grossa. Você pode criar um valor linear no seu desenho que ele faça com que a forma ressalte, com que a forma tenha uma projeção mais tridimensional. Então você cria uma ilusão de volume quando você usa a linha valorizada bem. Alguns materiais de desenho, como bico de pena e pincel, eles têm uma variação de linhas que você faz com ele, que é uma variação gestual. Então, quando você faz o gesto de traçar uma linha com essas ferramentas, com esses materiais, ele já deixa naturalmente uma linha valorizada. Essa linha valorizada vai depender da pressão que você aplica no bico de pena ou no pincel, tá? Então, são duas opções básicas que você tem para usar valor linear, o bico de pena ou pincel, mas também você pode fazer com a caneta, como eu fiz aqui no quadro. Você pode marcar uma linha e depois você vai acrescentando valor linear, assim, de forma artesanal, vai desenhando valor linear. Mas o valor linear que ele é feito com um pincel ou com bico de pena, que é gestual, que você faz um traço e a linha já sai valorizada, tem um aspecto mais natural, tem um aspecto mais orgânico, fica algo mais bonito, na minha opinião, como artista e como educador. Eu acho que é muito mais bonito um traço feito com o gesto do que um traço feito assim, né, esculpido, um traço valorizado, desenhado, tá? A não ser que você seja um grande artista, que você consiga fazer um valor linear desenhado que pareça gestual. Aí você se garante, né? Bom, a forma como você vai usar o valor linear no seu desenho é uma coisa que vai depender da sua técnica, do seu estilo. Você é o artista, você é que define como é que é o seu desenho, tá? Agora é importante você conhecer esse recurso, é importante você treinar esse recurso para que o seu desenho possa ter novas possibilidades.
Bom, pessoal, vamos lá fazer uns exercícios de arte final. Essa ferramenta aqui é a pena G, um dos principais bicos de pena. Eu tô tirando o excesso aqui. Já molhei a pena aqui, tá? No nanquim. Tirando o excesso. E aqui é o seguinte. Para começar, é claro, você vai ter que experimentar como é a linha natural dela, a linha fina, tá? Sem você colocar muita pressão, tá? Depois você vai experimentar uma linha um pouco mais grossa, colocando um pouco mais de pressão. E aí você vai começar a experimentar o valor linear. Começa fino, engrossa, fino. Começa fino, engrossa, fina. E aí você procura criar um padrão regular para dar esse aspecto como uma retícula, tá? E você procura fazer, você pode fazer assim também, fina, grossa, fina, grossa. Esse controle da pressão você só vai ter com o tempo, tá? Então eu já tenho certa prática, então por isso pra mim já sai naturalmente, tá? Como eu falei, eu moro numa rua bem movimentada aqui em Boa Viagem, em Recife. Aí o que acontece? Tem dias que fica super movimentado, por isso o barulho, tá? Então o que acontece aqui? Esses são alguns exemplos de exercício que você pode fazer. Começa grosso e vai afinando, tá? Você tem que treinar o gesto. Começa grosso, vai afinando. Começa grosso, vai afinando. Então começa com mais pressão e você depois vai soltando para ficar com menos pressão. É interessante, se você tem pouca experiência, antes de pegar um desenho que você teve trabalho para fazer e tudo mais, você fazer uns treinos, né? Para não ter maiores surpresas. Tenho dois pincéis agora que eu vou fazer uns exercícios, tá? Esse aqui é um Marta Brasil da Tigre, número 0. E esse é um Ceramic número 2, tá? Aqui eu tô usando um nanquim, apesar de estar nesse vidrinho, eu tô usando um nanquim Acrylex, tá? Porque para fazer esse tipo de teste, esse tipo de exercício, não precisa ser um nanquim caro, tá? Então, bom, aqui eu vou fazer as linhas. Funciona mais ou menos como a pena. A diferença é que o pincel é muito mais suave. Então ele não tem o atrito que um bico de pena tem, tá? E outra coisa, ele carrega muito menos tinta. Aí o que acontece? A tinta dele acaba muito rápido. Então dá pra fazer mais ou menos a mesma coisa que você faz com o bico de pena, mais ou menos. A diferença é que você vai usar menos tinta, você vai molhar mais o pincel no nanquim para poder conseguir manter ele sempre úmido, e ele é difícil de ter uma linha mais constante. Então, por mais que você se esforce, como ele é muito suave, a linha dele nunca vai ser tão constante quanto uma linha feita com bico de pena, tá? É mais difícil de você criar uma linha de espessura constante, uma linha neutra. Com bico de pena dá para fazer isso mais fácil. Então, o pincel, ele é bom para fazer uma variação grande. Então, por exemplo, ele começa aqui bem grosso e depois, ó, esse tipo de marcação que é muito grossa ou que tem uma variação muito grande, é melhor fazer com pincel, tá? Qual a outra grande vantagem do pincel? Como ele carrega menos tinta, como a pincelada dele tem menos tinta do que o traço feito com um bico de pena, então se você encontrar os traços, ó, não vai ter nenhum problema.
Tá vendo? Os traços eles estão se encontrando. Se você for fazer isso com o bico de pena, vai ser um desastre, porque a tinta vai começar a correr de um lado para o outro aqui. Deixa eu demonstrar agora rapidamente usando o Ceramic. Isso aqui eu uso para áreas maiores, é claro, para fazer texturas também. Texturas é um outro assunto, certo? Que nós vamos entrar. Aí aqui, é claro, ele vai carregar um pouco mais de tinta, vai poder fazer uma linha muito mais grossa. Ó, ele pode fazer uma coisa que o bico de pena simplesmente não pode, tá? Uma linha dessa espessura não dá. O bico de pena ele iria quebrar se você fosse usar dessa forma, né? O bico de pena ele tem um range, ele tem uma variação bem menor do que o pincel. O pincel ele tem esse dinamismo. Então fica a seu critério como você vai usar cada ferramenta. Cada ferramenta tem pontos fortes e fracos. Tem uma maneira de você usar cada uma dessas ferramentas, né? Então para cada situação você usa uma ferramenta diferente. Para cada finalidade, você saber escolher a ferramenta correta para uma finalidade específica, essa aqui é a arte de você utilizar bem a arte final, né? Fazer uma boa arte final. Tá vendo aqui as linhas estão se encontrando e não tem problema nenhum. Eu vou demonstrar rapidamente aqui um acidente que pode acontecer se você for tentar fazer a mesma coisa com o bico de pena, tá? Vamos lá. Se você tentar fazer a mesma coisa com o bico de pena, vamos ver o que vai acontecer. Aqui. Esse é mais ou menos o limite dele, tá? De espessura. Aí eu vou tentar encontrar uma com a outra. Olha o que acontece, tá vendo? A tinta de uma passa para outra e ela cria uma deformação na linha, porque o volume de tinta ele é muito maior. Tá vendo o que acontece aqui? Fica assim, ó. Então por isso que não dá para fazer com um bico de pena o mesmo que você faz com pincel, e nem com pincel que você faz com bico de pena. São ferramentas diferentes, cada uma para uma finalidade específica, ok? Então aprenda a usar os dois e tenha uma grande gama de possibilidades para o seu desenho. Isso aqui é uma caneta técnica, uma caneta barata, tá? Descartável. Dizem que é nanquim descartável, mas é um nanquim falso, tá? É um nanquim que não é o nanquim verdadeiro que se usa. É uma mistura química, tá parecida com nanquim, né? A base de nanquim, mas ela não é o mesmo nanquim. Ela não deixa uma marca igual ao do nanquim. Então ela é um pouco mais clara. Ela, quando você passa a borracha por cima, ela se apaga mais fácil do que uma marca feita com nanquim verdadeiro, com nanquim mais puro, tá? Então aqui, ó, você pode fazer uma linha. Ela vai deixar todas as linhas simples, né? Claro, você vai fazer o desenho, ela vai ficar com a linha simples. Se você quiser fazer com que seja uma linha valorizada, você vai ter que criar essa linha artificialmente. Tá vendo aqui? Então isso é uma linha valorizada que eu criei artificialmente com a caneta. Então não é uma coisa de um gesto só, é uma coisa que eu faço desenhando, fazendo a marca como eu fiz lá no quadro, tá? Então estou demonstrando aqui só para mostrar que dá para fazer. Se você não tem bico de pena, não tem pincel, quer fazer uma linha valorizada, use a caneta. É muito mais fácil de você encontrar para comprar por aí na sua cidade ou pedir pela internet, se for o caso. Beleza? Falou, galera! Se ficou alguma dúvida, pode colocar nos comentários que eu respondo para você. Se você gostou do vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.